proibicionismo ele fortaleceu uma rede de criminalidade. E hoje as pessoas vinculam essa rede de criminalidade ao consumo de substâncias. Se a gente estivesse trabalhando educação, nossos jovens saberiam disso e não buscariam tanto, talvez, uma coisa que é proibida. Então, às vezes a gente acaba conseguindo substituir muitos remédios, né, por uma planta. Dá pra gente fazer plástico, dá pra gente fazer papel, dá pra gente fazer tecido, dá pra gente fazer combustível, dá pra gente limpar o solo, dá pra gente fazer alimento. Aos 40 anos de idade, eu me descubro grávida da Carol, já com 5 meses e meio de gravidez. E a Carol nasce um bebê saudável, lindo, né, uma criança perfeita. Mas, aos 25 dias de vida, a Carol tem um episódio estranho, a gente não sabia o que era. A Carol estava no colo de uma tia que tinha vindo conhecê-la, e ela me passou, e a Carol endureceu, começou a fazer um grunhido, e nós fomos ao hospital, né? Na verdade, aquela ali foi a primeira crise de epilepsia da Caroline. E Carol ali, com 2 meses de vida, começa a usar um primeiro faixa preta da vida dela. Uma criança que sofria muito, sim, porque os anticonvulsivos ressecam as veias, então uma criança que cada internação ela sofria muito, apesar dela ter muita garra. Estava com uma criança sem qualidade de vida e com uma família também sem qualidade de vida, né? Eu estava perdendo a minha filha. Apesar de estar fazendo tudo que a médica indicava que fizesse, a gente via que a gente estava perdendo habilidades daquela criança. E a neuro foi muito certa nos colocar, a gente sempre teve um papo muito singelo, mas muito honesto uma com a outra, né? E ela coloca para mim, ela disse, Liane, a gente já vai começar a preparar, que a próxima coisa é a tráqueo, né, Carol, né? Então, era muito triste como mãe ver tudo isso, né? Final de 2015, daí a neuro entra com um anticonvulsivo novo e ali a minha filha desce a ladeira, como se diz, né? Entrou aquele anticonvulsivo, as crises começaram a vir a 1000, mais ainda. A gente vê na televisão, numa reportagem, uma família de São Paulo, que a menina tem a mesma síndrome da Carol, tinha ganho o direito de plantar e fazer o próprio óleo. Eu, Liane, não sabia que isso era possível, né? Eu não tinha essa ideia. E a gente foi atrás dessa família, eu vi pelo Facebook dela que ela estaria na Marcha da Maconha de São Paulo, fazendo uma abertura, e eu disse, eu tenho que conhecer essa mulher. Para mim foi uma luz no túnel, né? Em 2 semanas a gente começou já a notar um outro olhar, porque eu tinha uma filha de olhar caído, eu tinha uma filha que babava, uma filha que não se divertia, uma filha que não se importava com brinquedos. O ambiente ao redor, ela estava completamente alheio, né? Ingressamos com a ação, a liminar foi concedida, a obrigação ficou dividida entre o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Canoas, né? Deveriam se dividir para ambos custearem esse remédio. Na época, ela precisava de 3 seringas de 10 ml do extrato, cada uma delas ultrapassava os R$3.000. Nosso primeiro contato com canabinoides da vida é no leite materno, são os primeiros canabinoides que nós recebemos. E é o nosso corpo que produz, é o corpo da nossa mãe que produz, vem através do leite, e a partir desse momento o nosso corpo começa a trabalhar sozinho e produzir os seus próprios endocannabinoides. Todo organismo, todo ser vivo tem um sistema endocannabinoide. E esse sistema reage com o fito, que é o canabinoide da planta, o fitocannabinoide. Então, cada indivíduo vai se relacionar diferentemente com o tratamento canábico.
Ela é uma prescrição muito individualizada, muito pessoalizada, porque cada paciente tem o seu sistema endocannabinoide, tem a sua forma de metabolização de canabinoides. Então a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que toleram doses muito altas, né, de canabinoides. Eu tenho criança que usa extrato puro, desde pessoas que são super sensíveis, pessoas que não toleram 2 miligramas, 3 miligramas de THC. Por isso que eu digo que ele controla os outros sistemas, porque o funcionamento equilibrado dos outros sistemas dependem do funcionamento equilibrado do sistema endocannabinoide. Porque nós temos um sistema endocannabinoide, uma maconha interna, que fica deficiente e que precisa ser restaurada. Quando a gente entra com esse extrato, nós reorganizamos o nosso sistema endocannabinoide e a partir disso nós reconectamos as conexões que estavam deficientes. Esse fitocannabinoide faz o mesmo trabalho que o endocannabinoide faria. Os médicos gostam de explicar e dizer que é uma fechadura e uma chavezinha. Essa chavezinha são os nossos endocannabinoides. Mas e se eles não estão ali, como é que a gente faz para abrir essa porta, essa conexão do nosso neurônio? A gente coloca o fitocannabinoide que entra ali, abre essa porta e nos auxilia a manter essa homeostase, a manter o corpo equilibrado. Ele consegue bloquear o estímulo ascendente da dor. Então, por isso que para casos com dor crônica é um canabinoide muito importante. Então, quando a gente fala dos canabinoides, na verdade é muito complexo, porque existem vários canabinoides. A maioria dos pacientes chega, eu quero tomar canabidiol, mas não é tão simples assim, não é só o canabidiol, né? O canabidiol é uma partezinha de uma planta, né? Eu sempre falo que seria como a gente falar que o brigadeiro é leite condensado, assim, né? Não é o canabidiol, vai uma parte da cannabis. A gente não pega e isola dessa planta somente o CBD para tratar somente com o CBD. A gente pega a planta num todo. Se eu colocar uma banda tocar aqui, colocar só um cara tocando um bumbo, você vai ficar ouvindo só um bam, 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 bam. Não é uma música, é só um bumbo batendo. Agora, se eu coloco todo o resto da banda junto, isso cria harmonia e vira uma música. Você pegar ali um frasco inteiro de um clonazepam, por exemplo, e um frasco inteiro de um óleo de cannabis. Se a pessoa tomar o frasco inteiro daquele clonazepam, o que vai acontecer com ela? Ela pode vir a óbito. Agora, se ela tomar o frasco inteiro do óleo de cannabis, o que não é recomendado nem tomar o frasco inteiro de clonazepam e nem de cannabis, mas ela não vai ir a óbito se ela tomar o frasco inteiro de óleo de cannabis. A gente não tem relatos de overdose, porque o nosso corpo já está acostumado, né, a lidar com essas substâncias. Todo uso é medicinal. O uso deixa de ser medicinal quando existe o abuso da substância. O que a gente tem de contraindicação, na verdade, são pessoas que já tiveram psicoses, pessoas que têm história familiar muito significativa, né, de esquizofrenia, que a gente associa a maconha muito a uma droga recreativa, né, socialmente, culturalmente, de jovens. E que o que as evidências nos mostram, o que os estudos nos mostram, é que quem mais se beneficia com o uso de cannabis são idosos. Cada vez son más los adultos mayores que consultan, sobre todo por patología osteoarticular, para tomar cannabis, porque están tomando muchos otros analgésicos y medicamentos que terminan teniendo efectos adversos digestivos. Doctora, yo no me quiero drogar. Y ahí viene nuestra tarea, ¿no? En decirle que para nada es drogarse. Es una planta que tiene muchísimos componentes e que los usamos de diferente forma. O que é muito interessante aqui é que isso é principalmente o THC, que é o demonizado por todo mundo, né? Ele ajuda muito pessoas idosas a manterem, a protegerem essas conexões existentes, né? Tanto que ela é muito usada para tratamento com Alzheimer, principalmente, e ajuda a criar novas conexões. Ela traz muita qualidade de vida para os idosos. Sempre digo que era uma pessoa bem preconceituosa, não tolerava maconha e seus usuários. Eu cresci dentro de uma família católica, dentro de colégios católicos, estudando em colégios católicos. Como professora, comecei minha vida numa escola católica, então, mas assim, cheia de normas, sempre procurando ser uma pessoa o mais correta possível, né? Eu aprendi que se eu entrasse em contato com maconha, eu ia vender todas as coisas da minha casa, eu ia morar na rua, eu ia ser ninguém na vida, né? E acho que a maioria das pessoas aprendeu isso também, né? Los seres humanos hemos convivido con las sustancias psicoactivas, que en general damos en llamar drogas,
a lo largo de 6.000 años y solamente en el último siglo estuvieron prohibidas. Seguramente este uso de drogas que hizo la humanidad a lo largo de 6 milenios fue con suertes diversas. Probablemente alguna gente tuvo usos problemáticos. También hubo de los otros. Goethe, Goya, Wagner, Bismarck usaban láudano, esto es opio, e hacían alarde de eso. Porque o ser humano sempre fez uso de substâncias alucinógenas ou, enfim, que diminuíam a dor, N questões, né? Tem relatos aí de milhares de anos. Então, quer dizer, não vai ser uma sociedade contemporânea que vai conseguir barrar isso. Desprohibir no es un experimento, prohibir fue el experimento. Y el experimento ese salió muy mal y por lo tanto hay que corregirlo y en eso tenemos que gastar muchas energías. Yo creo que el cannabis es un buen terreno para demostrar lo equivocado que fue la política prohibicionista. Después habrá que avançar sobre mais campos que não somente o cannabis. Ninguém aqui, quando defende regulamentação e legalização da maconha, por exemplo, defende que todo mundo deve fumar maconha, fume maconha que não vai acontecer nada, a maconha é algo super saudável para a sua vida, não vai trazer nenhum tipo de malefício. Não é esse o ponto. Quem quiser fazer esse consumo, que faça um consumo consciente, sabendo dos perigos desse consumo. Mas que não adianta esse sistema de proibicionismo em que tu joga as pessoas que querem fazer esse consumo para o tráfico, para o narcotraficante, que vai querer colocar uma droga de baixa qualidade, vai querer vender drogas mais pesadas, aumentar o seu lucro, não vai estar preocupado com as relações interpessoais dessas pessoas, porque nós sabemos que os abusos de drogas, na maioria das vezes, têm relações familiares desestruturadas, questões econômicas, sociais, e o traficante não quer saber disso, ele quer vender drogas, e se não pagar, ele vai te matar. Até onde eu entro na vida da pessoa para dizer se ela pode ou não fazer isso? Até onde a lei entra na vida da pessoa? A intenção da lei é que as pessoas não se prejudiquem com o uso abusivo de drogas e que, com isso, elas não problematizem o Sistema Único de Saúde, né? Mas e se nós formos comparar quantos diabéticos nós temos problematizando o Sistema Único de Saúde? Quantos pacientes de câncer de pulmão por uso de tabaco nós temos problematizando o Sistema Único de Saúde? Eu acho que o uso recreativo, muitas vezes, ele é até confundido com o uso terapêutico. As pessoas chegam pra mim e falam assim, eu faço uso de maconha. Então eu falo, tá, mas como é que tu faz? Vamos ver, vamos analisar isso. Eu tô muito estressado, eu chego em casa e eu fumo. Eu fumo um. Eu penso, bom, isso não é um uso recreativo, isso é um uso terapêutico. A pessoa é que não titulou desse jeito. Né? Quantos medicamentos eu posso evitar? Se eu puder ter uma planta na minha casa, seja para eu usar uma folha para fazer um chá e controlar a pressão arterial, seja para eu usar para fazer um óleo, seja para eu fazer uma tintura, que é diferente do óleo. Por que não, até mesmo para aqueles que querem, antes de dormir, fumar o seu cigarrinho? Quem sou eu para dizer o que faz bem para ti ou para mim? O que é muito importante saber é o seguinte, a gente está falando de saúde, antes de mais nada. Então, na hora que a doença bate, o preconceito sai pela primeira porta que ele encontrar. A maconha é uma planta, assim como muitas outras que podem trazer benefícios, né, para a nossa saúde. E eu acho que o melhor jeito de a gente entender ela é dessa maneira, de um jeito objetivo e claro, como uma substância que a gente pode usar para algumas pessoas, que vai ter benefício para diversas situações, que para algumas pessoas não vai ter benefício, não vai ser indicado. Planta que tem esse poder de limpeza do solo, né? Ela já foi usada, se não me engano, em Hiroshima, para limpeza de solo, né? Para tirar a radiação do solo. Você pode usar as flores para fazer óleo, as folhas podem virar alimento, o caule pode virar corda, a raiz pode virar pomada, pode virar remédio também. Então é nesse sentido que nós temos que fazer o debate, um debate sério, demonstrando que ela tem benefícios sim em termos de saúde, quando utilizada como medicinal, ela também tem valores aí econômicos altíssimos, como fibra, como alimento. Quem consome álcool, quem consome cigarro, quem consome, sei lá, algum remédio antidepressivo, não pode ter uma visão muito conservadora em relação à maconha, porque ela vai entrar no mesmo grupo, na verdade. Então, por que uma droga é criminalizada e outras drogas são aí legalizadas? Esse é o ponto-chave. Ela inicia usando o nosso óleo e 2019, um ano e pouco depois, Carol deixa de usar a cadeira de rodas, a Carol começa a comer novamente pela boca, a Carol desfralda. E principalmente, assim, nós começamos
a tirar um anticonvulsivo de cada vez. Em janeiro de 2020, nós retiramos os 5 anticonvulsivos que a Carol usava. Então, assim, de janeiro de 2020 para cá, a única medicação que a Carol usa é o óleo feito por nós em casa, é o óleo da cannabis. E nós chegamos a fechar 3 anos sem crise nenhuma. Desde a gente ter que desconstruir que tu está fazendo uma coisa errada. Foi 1 ano e 7 meses na ilegalidade, a gente com planta e com medo, porque a gente sabe que a nossa polícia, vamos dizer, se entrar aqui em casa, ela não vai entrar pedindo licença, ela vai entrar derrubando. El contacto con el mundo narco es malo per se, no solamente por el uso de sustancia, que eventualmente pudiera ser perjudicial, sino por todo lo que implica contactarse con el submundo vinculado a organizaciones criminales, quién tiene mi teléfono, quiénes son mis amigos, qué ambientes tengo que frecuentar. A pessoa tinha ali uma quantidade para consumo, digamos assim, essa pessoa vai presa, é tida ali como se fosse um traficante, e geralmente não é um estudante, alguém que tem um futuro, que não está ali naquela intenção, não é alguém que está ali pela milícia para ganhar o dinheiro. E o que acontece com essa pessoa? Ela acaba entrando numa outra escola, esse encarceramento vira uma escola para ela, porque ela sai dali, aí sim pronta para o crime. Acho que a maior mentira, na verdade, do proibicionismo é que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, né? Essa é a maior mentira, eu aprendi na escola. Na verdade, a gente sabe que a maconha ela não é uma porta de entrada, né? A porta de entrada é o álcool, né? É uma droga que a gente compra em qualquer lugar. E, inclusive, a gente tá vendo várias pesquisas apontando que a maconha pode ser uma porta de saída para muitas dependências, né? Acontece muito, principalmente nas redes, de colocarem que o que a Carol usa não é o mesmo que os maconheiros usam. Que o óleo é feito de tal parte da planta, e eu digo não, eu uso sim a flor, eu uso sim os camarões, né? É o mesmo material. Eu acho que o proibicionismo é uma coisa que não nos leva para lugar nenhum, assim, que as pessoas têm que ter a sua liberdade. Claro que existem limitações onde a gente tem o respeito ao outro, o respeito ao próximo. Inclusive, hoje na Assembleia nós temos um projeto de lei que tem como objetivo aqui no estado do Rio Grande do Sul a distribuição gratuita pelo SUS, né, de produtos medicinais à base da cannabis, e também incentivo à pesquisa nas universidades do estado. A gente deveria, no meu ponto de vista, ter uma fomentação nacional de produção de cannabis, de produção de óleo e uma legalização da planta. E encarar que a gente precisa de liberdade, de autonomia, e a gente está falando de soberania nacional. Porque o dia que o Brasil, com a quantidade de sol, com a qualidade de terra, começar a plantar, velho, é isso que está todo mundo apavorado. O lobby, na verdade, é esse. Deixar as farmacêuticas entrarem primeiro, tomarem conta de tudo. Sem nenhum anticonvulsivo. Hoje, com 25 gotas do meu óleo, eu tenho vida dentro de casa. Eu tenho um amor em forma de pessoa. A Carol, ela é muito amável, ela é muito perspicaz, ela é feliz, muito feliz. E ela realmente expõe pra gente todo esse amor que ela tem. Porque ela é uma criança que ela acorda dizendo eu te amo, ela vai dormir dizendo eu te amo. É uma criança que caminha, que pula, que dança, que grava TikTok, que conta história, que gosta de escolher programas de televisão. Se a cannabis não tivesse entrado na nossa vida, talvez a Carol não estivesse na nossa vida hoje. Não espere precisar para apoiar. Não espere que o sapato aperte para ter que procurar. E se fosse seu filho?